Senhor, irmãos. Mateus, capítulo de número 16. Graças a Deus, sempre um privilégio poder, além de estar junto com os irmãos, poder também dividir a palavra do Senhor junto com os queridos. Grande responsabilidade, mas também um prazer. Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso 13. Texto muito conhecido, a epígrafe do texto vai dizer a confissão de Pedro. Estarei lendo na NVI. Mateus 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outro Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Até aqui, queridos. Amados, esse ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Ano de 2017 faz 500 anos que Martinho Lutero deu o pontapé inicial pregando na porta da Catedral de Wittenberg as conhecidas 95 teses. Isso para combater muitos erros doutrinários que estavam acontecendo dentro da igreja, combater muitos erros do papismo, enfim, fazer uma mudança, e essa mudança, que na cabeça dele talvez seria uma mudança interna, acabou se transformando num fenômeno glorioso que nós conhecemos como a Reforma. E isso é muito interessante, querido, porque na época que nós vivemos hoje, em que como já estamos aí há 500 anos, meio século de reforma protestante, onde a Bíblia passou a ser pregada, passou a ser crida como verdade absoluta, somente a Bíblia, somente Cristo, somente glória a Deus. Então, e de repente pelo caminho isso foi arrefecendo. E hoje nós vemos muitas pessoas sendo envolvidas ou sendo, digamos assim, enganadas e às vezes até ficando perplexas com o ateísmo. O chamado neoateísmo, que é essa nova proposta ateísta do nosso meio. E isso tem preocupado muitos cristãos, líderes religiosos, professores. Por quê? Porque os filhos dos crentes, quando chegam na academia, quando chegam na vida acadêmica, na faculdade, eles não estão conseguindo dialogar com isso. Não estão conseguindo refutar essas ideias. Pelo contrário, estão achando muito, muito lindas, muito bonitas essas ideias. Um cara chega na sala de aula com o cabelo desgrenhado, uma camisa aberta, fumando um cigarro e fala: Deus não existe. Pronto, isso cativa os jovens. Isso tem cativado a nossa mocidade, isso tem cativado as pessoas, e por que não dizer, muitos adultos também. E o que a gente pode fazer? O que a gente tem como nós podemos firmar os nossos pés, trazer isso como doutrina para a nossa casa, ensinar aos nossos filhos? Homens como Richard Dawkins são pessoas que parece que são louvadas pelos nossos próprios jovens, porque parece que você defender Cristo na sala de aula é coisa de idiota. Mas você dizer que Deus não existe, isso é coisa de intelectual. Isso é coisa de pessoa que está acima da média, é coisa de pessoas que dominaram. Irmãos, isso é pura ignorância do maligno. Isso é estratégia do inimigo, e a Bíblia diz que isso aconteceria. Por isso nós precisamos ficar muito preocupados, por isso nós precisamos ficar atentos com todas esse merchandise do inimigo em cima dos nossos jovens e em cima do nosso pensamento. Frases como essa: tenha sua mente aberta, você é livre para crer naquilo que você quiser. Isso é uma filosofia ateísta. Isso é uma filosofia que diz para você que você não deve se prender a uma religiãozinha, a um mecanismo de aprisionamento mental. E é assim que eles idealizam que é o cristianismo. Outra frase, que isso aqui é crasso aí no meio dos ateus: adultos com amigos imaginários são estúpidos. Você crê em Deus? Sim, cadê ele? Então é amigo imaginário, como Thor, como esses super-homens, o Superman. Então é um amigo imaginário. Então você é um idiota, você é um estúpido.
Adultos que têm amigos imaginários são estúpidos. É isso que as pessoas acham que tudo isso é o máximo da intelectualidade. Queridos, a pergunta é: temos conhecido Cristo a ponto de poder ter a nossa fé embasada, pelo menos no nosso coração? Se nós não conseguimos debater, se nós não conseguimos discutir, porque, primeiro, Deus não precisa de advogado. Então nós não estamos aqui para defender Deus. Não vou traçar uma linha de comentário porque Deus precisa de defesa. Não, Deus não precisa de defesa. Deus é Deus e pronto, acabou. Ele não está preocupado em dar prova da sua existência para ninguém. Ele é Deus. Cristo na cruz do Calvário foi desafiado por um colégio judaico, onde o sumo sacerdote coloca à prova toda a sua religiosidade, dizendo para Cristo assim: se tu és o Cristo, desce da cruz e nós creremos em ti. O colégio daquela época, então, se coloca aos pés dessa prova. E eu e você sabemos que Cristo não desceu da cruz, porque ele tinha certeza da sua identidade. Agora a pergunta é: temos nós certeza da nossa identidade? Apenas algumas coisas para deixar bem claro isso aqui, que pessoas que acreditam em Deus não são estúpidas. Eu peguei alguns relatos de homens que têm a sua mente brilhante e são ateus. Esse homem, Robert Jastrow, ele diz: quando os cientistas escrevem sobre Deus, colegas pensam que está ficando louco. Sou agnóstico em assuntos religiosos. No entanto, sou fascinado pelo avanço científico e suas implicações, pois tudo teve um começo num determinado momento do tempo. Para um cientista que viveu pela sua fé na razão, a história termina como um pesadelo. Ele escala as montanhas da ignorância para conquistar o seu topo, mas ao chegar lá, é cumprimentado por teólogos que já estavam lá há muito tempo. A Bíblia é essa maravilha, a Bíblia é essa grandeza. Outro homem, também Dr. George Wald, professor emérito de biologia de Harvard, vencedor do prêmio Nobel em biologia, ele diz que ele acredita cientificamente, não em Deus, mas não há explicação científica para tudo o que há sem a existência de um Deus, apesar dele não crer. Esses caras não são estúpidos. Então que nós tenhamos a fé firmada em Cristo, que se preciso for defender a nossa fé diante de alguém, isso não é estupidez. Isso é garantia da nossa identidade. Nós cremos no Cristo. Ele é vivo, Ele é presente, Ele é Senhor. E a Bíblia me garante que Ele está aqui nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Posso ouvir um amém? Outro homem, também ateu, Arno Penzias, astrofísico, prêmio Nobel. Os melhores dados que dispomos no que diz respeito à origem do universo são exatamente os que eu teria predito se apenas dispusesse dos 5 livros de Moisés, dos Salmos e da Bíblia como um todo. Não são estúpidos. Então que isso sirva para os nossos jovens não terem medo de defender a sua fé diante de um professor, diante da sua sala, não ter medo de dizer: eu sou cristão, eu acredito em um Deus vivo, por mais que eu não o veja, porque fé não é vistas, nós caminhamos por aquilo que cremos, por aquilo que foi revelado ao nosso coração. Isso é muito glorioso. Outro relato, Sir Isaac Newton. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Chamar um homem desse de estúpido, eu acho que é mera estupidez, não é mesmo? Então essa história de que quem defende a Cristo, quem diz que acredita em Deus é estúpido, isso é artimanha diabólica. Isso são correntes filosóficas que já na época de Paulo já existia. Na época do Antigo Testamento já existia, porque o diabo sempre foi diabo. O diabo nunca deixou de ser diabo e nunca deixou de empregar as suas estratégias de engano na mente do ser humano. É por isso que o Paulo diz que nós precisamos destruir todas as fortalezas que porventura existem na nossa mente, para que o nosso pensamento não seja levado por vãs filosofias, mas seja levado cativo a Cristo. Ele é o cerne de tudo, como Itamar começa aqui dizendo. Começou o culto dizendo. Esse homem chamado Anthony Flew, esse camarada era assim como Richard Dawkins é para o século XXI, Anthony Flew foi para o século XX, filósofo, ateu de carteirinha, e ao final da sua vida ele se converte, debateu com C.S. Lewis, esse homem, discutindo alguns assuntos, e ao final da sua vida ele se rende aos pés de Cristo e escreve esse livro, né? Um ateu garante Deus existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Aí eu fico perguntando para você,
Por que você tem vergonha de defender o seu cristianismo? Porque muitas vezes nós ficamos pensando assim, mas será que vale a pena mesmo? Será que... Não, querido, nós precisamos estar firmados em Cristo. Homens deram a sua vida para que essas verdades fossem mantidas em cabedais, para que essas verdades chegassem até nós. Homens morreram, deram a sua vida para que essa palavra chegasse até nós interpretada da melhor forma possível, da maneira mais pura possível. A pergunta que às vezes faço para mim e para os meus alunos é assim: o que as futuras gerações lerão sobre nós? Quais têm sido as nossas contribuições para o crescimento, para o avanço e para a firmeza da fé? Um certo pregador desse século diz que a igreja cristã brasileira ela é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelo seu testemunho. Então, às vezes, nós ficamos também preocupados com o ateísmo filosófico, mas também nós temos que tomar cuidado com o ateísmo teológico que tem entrado dentro das igrejas. São aqueles cristãos que não dizem verbalmente que não acreditam em Deus. Eles não professam dizendo assim, eu não acredito em Deus, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Vivem uma vida à parte das Escrituras, dizendo assim, não, mas eu não acho que deve ser assim. Não, mas eu não concordo com isso que a Bíblia diz. E o interessante é que a Bíblia não pede a sua opinião. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar um texto dizendo assim, o que você acha de você amar o seu inimigo? A Bíblia não vai dizer para você assim, o que você pensa de você contribuir para o crescimento do pobre, para o auxílio? A Bíblia não vai perguntar isso. O que você acha de você servir ao Deus verdadeiro? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame os seus inimigos. Ela não pede a nossa opinião. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos olhando para o ateísmo filosófico, o ateísmo teórico, e às vezes estamos esquecendo do chamado ateísmo funcional, que é aquele ateísmo que não é verbalizado, mas é vivido. E a Bíblia diz que aquele que diz no seu coração, quando a Bíblia fala aquele que diz não a Deus, ele não está dizendo de verbalizar, ele está dizendo de uma conduta de vivência, onde as pessoas podem ver que no meu viver não há Deus. Eu vivo como se Deus não existisse. E isso é muito sério, querido. Isso é muito perigoso. E aí não podia deixar de ter, né, o Richard Dawkins aqui, né? E ele diz, na prática, o que é um ateu? Um ateu é alguém que pensa que Jeová, o mesmo que qualquer cristão decente pensa sobre Thor, ou Baal, ou o bezerro de ouro. Como foi dito antes, somos todos ateus sobre a maioria dos deuses em que a humanidade já acreditou. Alguns de nós vão só um Deus além. Nossa, isso para muitos jovens, que é o conhecido neoateísmo, isso são coisas maravilhosas, são êxtase de conhecimento. Eu concordo um pouco com ele, só que o grande problema para refutar Richard Dawkins é que, querido, se você descobrir, por mais que você acredite em Thor, mas você descobrir que aquela cidade lá que passa naquele filme nunca existiu, que Odin não existiu, isso não muda muita coisa. Se você descobrir que Aristóteles não existiu, isso não vai mudar nada da filosofia. Se você descobrir que Sócrates não morreu tomando cicuta, isso não vai mudar muita coisa na filosofia, não, porque a filosofia já está formada a partir de pensamentos. Agora, se você descobrir que Cristo não morreu na cruz, tudo muda. Se você descobrir que Buda não existiu, isso não vai influenciar no budismo, porque o budismo é filosofia de vida. Mas se você descobrir que Jesus Cristo não existiu, isso acaba com tudo. Nada mais faz sentido. Então Cristo, ele não vamos dizer assim, você não pode crer em metade do que Cristo disse e não crer em outra metade. Ou nós cremos em tudo, ou nós não cremos em nada. Ou nós obedecemos a Deus de uma forma total, ou nós estamos totalmente fora. Essa é a grande diferença desse tipo de analogia. Agora, o problema, e a grande gloriosidade de tudo isso, é que o cristianismo não é um compêndio de conclusões que você chega a partir do seu raciocínio lógico, da sua filosofia, ou da sua capacidade de análise daquilo que é externo. Não, pelo contrário. O Espírito Santo é testemunha da nossa filiação. Isso aqui é parte de uma aula minha. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós não somos cristãos e nós não temos a convicção em nossa vida do cristianismo, não é porque nós cheguemos a um conjunto de somatória. Não é porque nós chegamos a um conjunto de dados que nos foram dados ou que nós mesmos, pela nossa capacidade intuitiva, analisamos e chegamos à conclusão que agora somos cristãos e valeu a pena e a partir de hoje eu vou ser adepto dessa nova filosofia. Para começar, cristianismo não é filosofia, cristianismo não é religião, apesar da sociologia defender o cristianismo como uma das 3 maiores religiões do mundo. Mas o cristianismo bíblico,
Aquilo que Cristo veio ensinar para nós, os seguidores de Cristo, não têm uma religião, eles têm um modo de viver. E esse modo de viver sai fora do ambiente eclesiástico. Então eu não tenho vida cristã e vida secular. Eu não tenho momento cristão e momento secular. Eu sou cristão. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, eu sou cristão. Isso é muito sério. E é a partir disso aí que eu quero conversar com você hoje. É a partir disso que eu quero chegar a essa conclusão. Mas o que é então uma verdadeira igreja? O que é uma igreja de verdade? Será denominações? Cristo não fundou nenhuma denominação. E a Bíblia, ela não vai amparar nenhuma denominação. Denominação é coisa de homens. Cristo criou, formou o organismo. Mas nós precisamos de organizações para que as coisas andem organizadamente. Então, por isso, existem as instituições. Então, vamos entender o que é igreja, na etimologia da palavra, e entender como é esse mistério que é muito glorioso. E eu tenho aqui algumas afirmações sobre a verdadeira igreja, ou o que seria essa verdadeira igreja, baseada em cima dessa confissão de Pedro e da palavra de Jesus. É claro que aqui você já ouviu várias pregações em cima disso, então nós não vamos entrar nos pormenores, tá? Por muito tempo foi debatido se Pedro era a pedra. Não, já vamos deixar claro que Pedro não é a pedra sobre qual Cristo está dizendo. Tá? A pedra que Cristo afirma é a palavra ou a definição Cristo, Filho de Deus. Essa definição dada por Cristo é a pedra sobre qual a igreja está fundada. Por que a igreja não pode estar fundada sobre Pedro? Porque Pedro era homem. E homem falível, pecador, como eu e você, carente da graça de Deus. Ah, mas se você fizer o trocadilho no grego, dá petros, fragmento de pedra. Exatamente. Logo após essa declaração, esse fragmento de pedra começa a rolar ladeira abaixo. E se não fosse as mãos poderosas do Senhor Jesus pegar esse pedregulho nessa queda, ele estaria caindo ainda até hoje. Mas a mão do Senhor o amparou, o restaurou, ele fez um grande pregador da igreja primitiva. Então, Pedro não é pedra de nada. Ele pôde ser pedra de tropeço para Cristo, mas ele não é pedra de fundamento, ele não é pedra de nada. A igreja não está fundada sobre homem nenhum, por mais santo que ele foi. A igreja está fundada sobre Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito glorioso. Então, quando nós observamos, nós vamos ver que a verdadeira igreja, ela é composta por aqueles que são chamados. Isso é muito glorioso. É a primeira coisa. Você pode observar que Jesus chamou os seus discípulos. Então eu entendo que igreja não é quatro paredes, igreja não é essa organização que nós temos aqui, igreja não é Batista Nova Canaã. Igreja é Juliano, igreja é Paulo, igreja é eu e você. Isso é igreja. E ser igreja, querido, é aqueles a quem Cristo chama. Nós não chegamos a uma conclusão matemática que agora eu vou fazer parte dessa igreja. Ah, vou mandar meu currículo para lá para mim ser aceito. Você vai mandar seu currículo para quem? Você pode fazer a sua mudança, você pode mandar a sua carta para a organização. Mas para ser incluso na igreja que Cristo vem buscar, na igreja dele, que é o seu corpo, precisa ser chamado por ele. Por isso que não é conclusões filosóficas, por isso que não são debates filosóficos, é a ação do Espírito Santo reavivando um cadáver, se você pegar Efésios 2, e dando a ele a capacidade de responder positivamente ao chamado de Cristo. E nessa noite Cristo está chamando ao seu coração. Nessa noite o convite está sendo feito ao seu coração. Talvez você pertença à denominação há muitos anos. Talvez você é crente desde toda a sua vida, mas você nunca teve a certeza desse chamado. Talvez você nunca teve a convicção do Espírito Santo falando ao seu coração que você é filho de Deus. Isso é muito sério. Então nós não podemos seguir a Cristo simplesmente por questões intelectuais, por questões cognitivas. Ah, não, eu estive pensando, analisando e me deu vontade de ser cristão. Não é assim que funciona. Nós somos cristãos e estamos aqui nessa noite e podemos dizer que somos salvos e pertencemos ao corpo de Cristo, porque um dia o Senhor se revelou a nós. Cristo nos chamou. Então quem estava perdido era eu, e Cristo me encontrou.
Eu estava caminhando rumo ao inferno, rumo à perdição, porque todos pecaram e o salário do pecado era a morte, e de repente Cristo então se interpõe nessa estrada e muda o meu caminhar, muda o direcionamento da minha caminhada, e então agora eu deixei de ir em busca de um Deus e passei agora a voltar para Deus, que era de onde eu nunca devia ter saído, que era da onde eu nunca devia ter me desviado. Isso é muito glorioso, isso é ser igreja. E a Bíblia me garante ainda que, olha o que Marcos 13, 20 diz: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, olha que glorioso, ele abreviou aqueles dias. Então eu e você estamos aqui, não é porque um dia a gente achou que, bacana, né? Muitas pessoas estão na igreja por causa disso. Muitas pessoas estão servindo ao diabo, e lá com o diabo ele não consegue o que ele quer. Aí pregadores, pilantras, dizem que se você vier para a igreja, você vai conseguir tudo o que você quer. Porque afinal de contas, Deus é um Deus mais forte do que o diabo. E aí então as pessoas vêm à igreja porque aqui é a maneira delas conseguirem aquilo que os ímpios querem, e de uma maneira mais rápida, porque agora eu estou do lado de alguém mais forte. Isso é um ateísmo. Isso é uma crença num Deus que não existe. Isso nós precisamos tomar cuidado. Mas quando nós estamos aqui, querido, porque reconhecemos a nossa pecaminosidade, e isso só acontece quando o Espírito Santo entra em nós. Se nós estamos aqui porque reconhecemos que um dia o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiramente Deus, deu a sua vida na cruz do Calvário, e ao expirar, ele garante a minha filiação, e isso não há dinheiro que compre, e isso não há mérito nenhum meu que possa ser dado em troca. Então o meu coração é um coração de filho. O meu coração é um coração grato. Eu estou aqui não porque eu quero alguma coisa de Deus, eu estou aqui porque ele já me deu tudo o que eu precisava. E me deu muito mais. E a Bíblia me garante no Salmo 103 que Deus, além de nos salvar, Ele ainda perdoa todas as nossas iniquidades, redime a nossa alma do mal, levanta a nossa alma da sepultura, nos coroa de bênçãos e nos coloca assentado como príncipes, outro texto diz. Isso é muito glorioso, isso é cristianismo. Isso é viver aquilo que Cristo veio dizer para nós. Aí a pessoa vem e diz que isso é estupidez. A pessoa vem e diz para mim que isso é conto da carochinha. Muito ruim isso aí, né? João 15,16, não fosse vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi vocês. Foi eu que vi você naquela lamaçal de pecado e resolvi te chamar. Aquela voz que você ouviu quando você estava na sepultura era a minha voz te chamando. Mas você só ouviu porque o meu Espírito entrou em você e deu vida a você. Por isso você pôde responder positivamente. Isso é muito glorioso. Então a verdadeira igreja, ela é composta por aqueles que foram chamados e por aqueles que são chamados. Por quê, querido? Porque ao ser chamado, nós não somos incluídos numa organização. Nós somos incluídos num organismo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Paulo vai tratar muito disso. Porque não sou eu, não é Cristo que entra no corpo do Juliano. Porque senão seria o corpo do Juliano a igreja. Mas é o Juliano que é inserido no corpo de Cristo. Isso é o mistério do novo nascimento. Isso que deixou um doutor da lei louco, tomando Rivotril depois que ele conversou com Jesus. Falou, como é que pode um negócio desse? Porque o novo nascimento não é um ato, mas é um ambiente. Porque você é tirado daquela condição de pecador miserável e agora você nasce num outro ambiente. Qual é esse ambiente? O corpo de Cristo. E tudo que você fizer e viver e agir vai ser em prol do benefício do corpo. Olha que glorioso é isso. Isso é um mistério glorioso demais? Claro que é. Muito maravilhoso. Mas a pergunta, a definição é, a igreja verdadeira é composta por aqueles que são chamados. E a Bíblia diz que todos os dias Deus está falando ao nosso coração. Quando o sol nasce, permita-me essa palavra, né? Sol não nasce em lugar nenhum, mas como a gente conhece, né? Popular. Assim que o sol nasce, Deus está gritando em um megafone, dizendo do amor dele por você. E especificamente nessa noite, Ele te trouxe aqui para que você ouça mais audivelmente. Não é a minha voz, mas é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Tem 66 livros dizendo aqui que Deus ama você e que ainda está te dando uma oportunidade. Isso é muito glorioso, né? Muito maravilhoso. Outra definição que eu posso entender de igreja é que ela é composta por aqueles que conhecem a identidade do seu Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim que o cristianismo aí vai usar uma frase de um filósofo chamado Carl Jung, que sobre o inconsciente coletivo. A partir do momento que todo mundo começa a professar uma determinada coisa, inconscientemente todo mundo é movido a isso.
Todo mundo é levado a essa mesma crença. E dizem que isso é um mero resultado da idiotização do ser humano. Que se ele pensasse um pouquinho, ele não faria isso. Querido, nenhum idiota tem coragem de dar a vida por aquilo que crê. Discípulos de Sócrates não teriam coragem de dar a vida por Sócrates. Discípulos de Platão não teriam coragem de dar a vida pelas filosofias de Platão. Discípulos de Buda não dão a vida em prol de Buda. Aí você pode dizer assim, mas os discípulos de Maomé estão dando a vida. Não, senhores, eles não estão dando a vida, eles estão cometendo assassinatos em nome de Maomé, em nome da sua religião. Agora, os discípulos de Cristo deram a vida em prol daquilo que acreditavam, em prol daquilo que eles sentiam, em prol daquilo que eles tinham conhecimento, e um conhecimento experimental, não era um conhecimento intelectual. Eles não estudaram tanto que aquilo os convenceu de um determinado ato. Eles tinham experiências, eles experimentavam. E é isso que Paulo desafia a mim e a você. Para que nós renovemos o nosso entendimento, para que nós passemos por essa transformação de entendimento ao ponto de experimentarmos. Esse experimentarmos aí é o experimento. Sabe aquele negócio que você está cozinhando, você pega na colher e põe na mão e dá aquela lambida? Experimentar é isso. É isso que o Paulo está dizendo para nós. Vamos experimentar esse negócio, não vamos ficar só na cátedra, não. Vamos ter isso como uma forma de vida, como falar daquilo que vivemos. É isso que o Paulo desafia nós. Nós temos muito bons oradores, nós temos mentes brilhantes, nós temos boas pregações, mas a Bíblia nos desafia a irmos muito mais além. A vivermos isso que a Bíblia está dizendo. Quando você lê, por exemplo, Paulo orando aos Efésios para que nós experimentamos, para que nós sintamos ou para que nós tenhamos a plenitude de Deus. Irmãos, que desafio é esse para o ser humano? Às vezes eu fico pensando, Deus me ilumine a respeito disso, eu quero isso para mim, eu quero experimentar isso. O que é ter a plenitude de Deus em vida? O que Paulo sentia, meu irmão? E nós somos desafiados a isso. Agora, muitas vezes nós temos os nossos, será? Acho que não compensa, Acho que não vale a pena. Não, esse negócio de oração não precisa tanto isso, não. Não, esse negócio de leitura bíblica, para que ler tanta Bíblia, rapaz? Não precisa disso, não. A Bíblia já está ultrapassada. Cuidado com essas ideologias, são demoníacas. Então, querido, ela é composta por aqueles que conhecem a identidade do seu Senhor. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nisso aqui já está implícito um milagre. O milagre da eleição. Cristo, através do amor eletivo de Deus, garantiu a nossa eleição. E uma vez que o Espírito Santo entra em nós para nos dar vida, para respondermos positivamente, ele começa a revelar para nós quem é o nosso Senhor. Isso é muito glorioso. Agora, Senhor aplicado a Cristo e a Deus, não é simplesmente um pronome de tratamento. Não é porque ele é um cara mais velho. Não é porque, afinal de contas, poxa vida, quantos anos Deus tem? Deve ter bastante, Aquela imagem de Deus, a gente vê um velhinho sentado numa cadeira, barbudo. Cuidado. Então, a gente tem que chamar ele de Senhor. Não. A Bíblia chama-o de Senhor, de Kyrios, porque ele é dono de tudo. Inclusive da sua vida. Inclusive de você. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos os que nela habitam. Isso é a Bíblia. Isso é glorioso demais. Você consegue imaginar a grandeza desse Senhor? Por isso que a Bíblia o chama de terrível. Por isso que o salmista, muitas vezes, ao contemplar essa teofania que Deus se revelava para ele, caía de boca no pó. Vários profetas tiveram essas experiências e disseram assim, as forças sumiram dos nossos corpos. As nossas pernas não aguentaram manter o corpo em pé. Mas em contrapartida, ele é um Deus tão igual, que ele vem morar no nosso coração. Cara, isso é muito maravilhoso. Esse negócio dá um nó na cabeça. E as pessoas ficam atrás de tentar entender filosofia, atrás de entender postulados filosóficos de um camarada que quando chega num teto, ele fala assim, da agora para frente a gente não tem explicação. Por que não entender esses mistérios? Que só podem ser conhecidos a partir da explicação de um ser maravilhoso chamado Espírito Santo. E Deus disponibilizou o Espírito Santo, não para estar no nosso meio, mas para estar em nós. Olha que gloriosidade isso, querido. Para estar no nosso coração. E às vezes nós temos esse magnífico livro na nossa casa, temos o Espírito Santo morando em nós, e não aproveitamos essa maravilhosa junção que poderíamos fazer, que é o Espírito Santo em nós, nos revelando os segredos das Escrituras.
nos revelando os mistérios de Deus, porque a Bíblia diz que os segredos, os arcanos do Senhor, são para aqueles que o amam. Então, quanto mais você amar a Deus, mais sobre Deus você quer saber. E aonde nós vamos buscar sobre Deus? Na sua palavra, que é viva e eficaz, penetrante mais do que espada de dois gumes, e ela é apta para dividir o indivisível. Olha que bacana, ela vai até as juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito. E ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Então, querido, seguir a Cristo não é ser alienado. É porque nós conhecemos ao nosso Senhor. Nós sabemos quem é que nós servimos. Nós não servimos a alguém que está pendurado numa parede porque simplesmente ele é um ícone religioso. Nós não servimos a alguém que é feito uma estátua porque simplesmente ele realizou alguns milagres e alguém achou que era preciso canonizá-lo. Nós servimos a alguém que criou os céus e a terra. Nós servimos a um Deus tão poderoso, tão grandioso, que a Bíblia diz que ele se abaixa para ver o que há no céu. São palavras humanas que os escritores tentaram mostrar para nós a grandeza desse Deus. É claro que é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Martinho Lutero diz que quando o homem quer se esconder, ele coloca uma máscara. Deus, para se revelar, colocou uma máscara. Deus, de tão grande que ele era, ele não poderia se revelar a nós como ele é. Nós não aguentaríamos, não suportaríamos a revelação da sua glória. Moisés esteve uns dias com Deus no monte, com a presença de Deus. Quando ele desce do monte, ninguém consegue olhar para Moisés. A sua face brilha tanto que os homens não podiam olhar. Disseram: Moisés, cobre o seu rosto. Como um Deus dessa forma se revela? Então ele se esconde. Ele se esconde num garotinho que nasce lá em Belém. E vive nessa terra como homem, que de tão igual passou a ser rejeitado pelas pessoas. Não saía raios das suas mãos, ele não andava levitando. Mas ele amava como ninguém amou, ao ponto de entregar a sua vida por mim e por você. É este Senhor que nós conhecemos. É a este Senhor que nós nos quedamos. É este Senhor que, quando vem trazendo uma mulher, dando pescoção nela lá, porque ela tinha sido apanhada num ato de adultério, ele se abaixa. Não para ficar escrevendo na terra, não para, ele estava escrevendo o pecado do povo, ele estava escrevendo até hoje. Mas ele se abaixa para identificar-se com o pecador. Ele se coloca na altura de olhar nos olhos do pecador e diz: filha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que nos ama. Mas a Bíblia também diz que ele está assentado em um trono e que ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente. Ele é um Deus santo. E quando a palavra santo se aplica a Deus, ela precisa ser levada na mais extrema compreensão. A primeira delas é que Deus não se corrompe. Então não há nada que eu ou você possamos fazer a ponto de corromper Deus ou fazê-lo mudar de ideia. Ele é Senhor. E o Senhor faz o que Ele quer. A Bíblia diz que Ele está sentado no trono e Ele faz tudo o que lhe apraz. Então cuidado com essas filosofias cristãs que diz para você que você pode manipular Deus, que você pode mudar a mente de Deus, colocar Deus na parede. Eu fico pensando que tamanho que é essa parede, para você colocar Deus na parede. Porque se Deus é infinito, que tamanho que é a parede que você vai colocar Deus? É uma contradição de termos. Então cuidado com isso. O verdadeiro filho é aquele que se prostra, não é aquele que manda. O verdadeiro filho obedece. Cristo é o Senhor. Nós somos seus filhos por amor eletivo de Deus. Porque Jesus diz para os seus discípulos assim: eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. E o pai fala assim: amigo do meu filho é meu filho também. Então vocês serão meus filhos. Vocês serão meus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmão, você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Aí o cara dizer para mim que Richard Dawkins é um cara... Rapaz, Cristo! E a Bíblia diz que nele estão escondidos todos os segredos da divindade. Em Cristo. Só que o problema é que a gente precisa de um rosto, né? O ser humano precisa de um Deus com rosto. A mãe falou para a filhinha assim: filhinha, boa noite. Ela disse: mãe, estou com medo. Não, fique tranquila, filhinha, Jesus está aí com você. Ela falou: não, mas eu quero ver, eu quero um rosto. Esse é o problema do ser humano, nós queremos um Deus com rosto. E o diabo nos dá muitos rostos. O diabo nos dá muitas formas de deuses. Cuidado. Cristo é a expressão exata do Deus verdadeiro. Está escrito isso em Hebreus. Relacione-se com Cristo. Isso é muito maravilhoso.
A verdadeira igreja é composta por aqueles que receberam a revelação de Deus a respeito do Cristo. Isso é muito glorioso, querido. Isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente fica pensando que ser crente é como se fosse uma nulidade do pensamento lógico. Então eu preciso abrir mão de tudo aquilo que eu penso e agora eu preciso acreditar em tudo aquilo que o pastor fala. Aquilo que o pastor falou tem que fazer porque é o pastor que falou. Não é do engano, querido. Não é do engano. Ser cristão não é ouvir o pastor, mas ser cristão é ouvir o pastor. Quem é o pastor? O pastor é Cristo. Jesus é o sumo pastor. Nós somos todas ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu pastoreio. Agora, quem é que vai revelar isso para nós? É a sua capacidade? É a sua mente brilhante? É o seu QI elevado? Talvez o Pedro esperou essa afirmação. Ô Pedro, legal, hein? Quem diz? Não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedrão, você estudou, fez todas as lições na escola dominical. Aí eu sabia que esse menino, se fosse criado na escola dominical, ia dar bom, tá vendo? Não, Jesus falou, não. A revelação está correta, Pedro, mas não veio de você. Carne e sangue aqui fala da capacidade intelectual. Não veio das suas confirmações intelectuais. Foi o Pai que revelou. É Deus que revela quem é Cristo para nós, querido. Caso contrário, nós simplesmente seguiríamos mais um líder religioso, como diz algumas religiões por aí. Agora, quando o Pai revela para nós, através do Espírito Santo, a verdadeira identidade desse Deus, desse Cristo, aí então nós nos quedamos aos seus pés. Isso é muito maravilhoso. Nós só podemos ser igreja. Vai analisando isso aí, querido. Nós só podemos ser igreja se Deus graciosamente se revelar a nós. Caso contrário, Efésios diz que eu estou morto. Leia Efésios 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o morto não tem revelação nenhuma. Morto está em trevas. A palavra trevas na Bíblia fala da falta de conhecimento, falta de esclarecimento. Por isso Cristo é a luz. Você pode observar no começo do ministério de Jesus, ele começa seu ministério cumprindo uma profecia. Aqueles que estavam assentados em trevas, ou no vale da sombra da morte, raiou uma grande luz. Isso é o que Cristo fez conosco. Deus revelou essa luz em nós. O Espírito Santo, como diz Ariovaldo Ramos, é o holofote que vai jogar toda a sua luz em Cristo, para que nós o vejamos. Por isso que o João escreve, nós vimos a sua glória. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou. Quando João diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, João não está dizendo assim, eis aí o judeu que vai... Não, João está recebendo uma revelação messiânica. João não vê o homem judeu, nazareno, o galileu. João vê o resgate, João vê o sacrifício, João vê a oferta descendo ao seu encontro. Quando Isaías diz que ele foi moído, que ele estava na cruz, Isaías não estava vendo o homem, Isaías não estava vendo um judeu, Isaías estava vendo a oferta, Isaías estava contemplando o sacrifício, Isaías estava contemplando a nossa redenção. Isso só Deus pode revelar, querido. Isso a intelectualidade não nos dá, isso os seminários não nos dão, as faculdades, os livros não nos dão. Isso é só o Espírito Santo. Por isso que a verdadeira igreja não é composta por pessoas que têm um QI elevado ou que leram uma quantidade de livros, mas é composta por aquelas pessoas a quem Deus graciosamente se revelou a elas. O Pai se revela a essas pessoas. O Pai abre a porta do amor e diz, filho, eu estou aqui. Venha ao meu encontro. Mas como nós vamos ao seu encontro? O Senhor é santo, o Senhor é limpo, o Senhor é puro. Passe pela porta. A porta é o meu filho, o caminho é o meu filho. Por isso Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, e eu sou a vida que vocês precisam viver a partir de Deus. Isso é muito glorioso. Primeiro Deus se revela a mim trazendo luz na minha escuridão. Aí então eu posso responder esse chamado. Agora a pergunta para nós é a seguinte, né, querido? Primeiro, nós conhecemos a identidade do nosso Senhor? Quando você se prostra a Deus, você se reporta a Ele como quem? Como o Evandro falou para nós na sala hoje dos jovens. Nós estamos prontos a pedir a Deus, porque afinal de contas Ele é todo-poderoso, e todo-poderoso tem todo o poder, então Ele tem que fazer o que eu quero, porque afinal de contas eu estou em dias com a minha mensalidade aqui na igreja, e como alguém que é sócio de um clube evangélico, eu quero gozar de todos os benefícios que o clube tem para me beneficiar. E eu aprendi que quem der dinheiro na igreja tem tudo de Deus.
Então eu vou pedir, e ai dele se ele não fizer, eu paro de contribuir. Isso é teologia do inferno, tá, querido? Deus não está interessado no teu dinheiro, não. Agora, como o Evandro nos ensinou, o quanto nós temos agradecido a Deus por tudo que Ele já tem nos dado. Quando nós dobramos o nosso joelho, você consegue permitir que o Espírito Santo te conduza lá na cruz? E eu duvido que se o Espírito Santo te conduzir na cruz, túmulo vazio, ascensão, você tenha coragem de pedir alguma coisa. Mas o nosso coração se rasga em agradecimento, em louvor, porque aquilo que precisava ser feito para sermos salvos foi feito. E aquilo que precisar ser feito para que um dia eu adentre as mansões celestiais, será feito. Isso é fé. É a certeza dos fatos que nós não vimos. E a convicção de que aquilo que vai acontecer das coisas futuras. O que vai acontecer, querido, que eu posso esperar tranquilo? Um dia eu e você ressuscitaremos e subiremos para estar para sempre com o Senhor. Isso é certeza, não há ninguém nesse mundo que possa impedir que isso aconteça. Isso é fé. O que acontecer entre a sombra da cruz e a luz da ressurreição é lucro. O que acontecer nesse íntere da caminhada são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Às vezes passamos por dificuldade, às vezes passamos por perrengues, doenças, muitas coisas. Isso faz parte da caminhada, mas o final da caminhada como destino certo já está garantido. O quanto isso move o teu coração? O quanto isso te leva a ter certeza do seu Senhor e o quanto isso te leva a buscar de Deus a revelação a respeito do Cristo. Porque o Cristo é algo muito maravilhoso, querido. Jesus, Cristo não era sobrenome de Jesus, tá? A gente pensa assim, Juliano Oliveira, Jesus Cristo, Itamar Raimundo. Então, Cristo não era sobrenome de Jesus, tá? Cristo era a identificação de quem Jesus era. Aí que está todo o diferencial. Jesus era o Cristo de Deus. Só Ele é o Cristo. Só Ele, e se você quiser traduzir isso, é a palavra ungido. Então, só Cristo é o ungido de Deus. O resto que se dizem ungido por aí são balelas, tá? Conversa é fake, não existe, tá? É composta por aqueles que sabem que a definição do Cristo, além de confissional, ela é doutrinal. Porque confessar que Cristo é o Senhor, isso é o coração de todo crente, isso é o que o Espírito Santo fala para nós. Agora, o quanto nós buscamos a revelação de Deus na nossa vida a respeito do Cristo, para entender as doutrinas presentes nessa palavra. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Então, quer dizer, a igreja é o corpo do Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que Paulo falou, grande é esse mistério. Não o mistério do homem e a mulher, o mistério de Cristo é a igreja. Grande é esse mistério. Então, Cristo é a cabeça do corpo. A igreja não é um corpo acéfalo. A igreja tem uma cabeça. E a cabeça dirige todo o corpo. Então, a igreja é essa união mística. Cristo é essa união mística. Cristo é a cabeça e o corpo. Para que nós fôssemos corpo, o que precisou acontecer, querido? Precisou a gente entender a sustentação, a manutenção, a redenção. Para que nós fôssemos corpo de Cristo, primeiro, Ele precisou nos justificar. Olha as doutrinas. Leia sobre isso. Não dá tempo de a gente discorrer sobre isso. Justificação, a única envolvimento seu foi em entrar como beneficiário. Só isso. Porque foi entre Deus Cristo, Deus Jesus Cristo, Deus Filho e Deus Pai. Cristo pagando a nossa dívida com relação a Deus. Fomos justificados. Em sendo justificado, Cristo nos resgata, a redenção nos compra. Em Cristo nos resgatando, Ele nos regenera. Tudo isso são doutrinas que dariam livros a serem escritos sobre isso, como tem até hoje. O quanto nós conhecemos essa revelação a respeito do Cristo. E em nos regenerando, Cristo nos santifica. Doutrina da santificação. E em sendo santificado, nós estamos caminhando para o ponto culminante da nossa salvação. Apesar de já estarmos salvos legalmente,
Só o estaremos totalmente quando Cristo disser: vinde benditos de meu Pai. Aí para sempre estaremos com o Senhor. Para sempre estaremos na glória. Mas enquanto isso, estamos caminhando. E é isso que a reforma lutava, é isso que a reforma brigava, é por isso que os reformadores lutaram para trazer a igreja para essa consciência. Que não é a organização, não é o padre, não é o papa, não é o sacerdote, é Cristo. Não é a água benta, não é Cristo. Fora de Cristo não há salvação, não há outro nome dado no mundo em que os homens devam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Isso é muito glorioso, isso é muito maravilhoso. Então, o quanto nós estamos dispostos a buscar essa revelação de Deus a respeito de quem é o Cristo. E a partir do momento que essa revelação for dada a nós, querido, ela é crescente, vai mudando toda a nossa forma de viver como cristão. A forma de você orar, a forma de você adorar. Nós paramos de praticar idolatria. Ah, Juliano, mas o crente é idólatra? Ah, você acha que não? O que é idolatria? Aidolô e latrel, duas palavrinhas gregas. Você bajula o ídolo. Para quê? Nós éramos católicos. Fazíamos nossas novenas, nossas dezenas, centenas, o que fosse preciso. Para quê? Bajulando o ídolo. Para que o ídolo fizesse o que eu quero. Então, quando eu venho à igreja achando que eu vou agradar a Deus, porque afinal de contas Deus vai me dar o que eu quero, isso é idolatria, tá, querido? Se nós vivemos assim, somos idólatras. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Agora, quando nós vimos a Cristo para oferecer o que nós temos, que é os nossos corpos, como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor, isso é culto. Isso então é aquilo que Deus pede para nós. Que o Espírito Santo revele isso para nós a cada dia, né? Que o Espírito Santo vai revelando isso ao nosso coração. Para terminarmos aí, ela é composta por aqueles que têm o ministério da reconciliação. Isso é a igreja. Agora você pega isso aqui e pergunte a você mesmo se você é a igreja. Se você faz parte desse organismo chamado corpo de Cristo. Talvez você pertença à organização. Jesus não vem buscar organização. Jesus não vem buscar placa de igreja. Jesus vem buscar um povo santo, separado, zeloso, que busca santificação, amado por Deus, de boas obras, que dão frutos. Esse é o povo que Jesus vem buscar. Esse é o povo que espera-se que adentre as portais eternos, as mansões celestiais. Então, querido, nós precisamos frutificar. E qual é o fruto que Deus nos pede para que nós pratiquemos, para que nós demos? A reconciliação. A igreja verdadeira é aquela que sabe com certeza matemática qual é a sua função. Nós estamos aqui não para sermos salvos. Nós estamos aqui não para dizer para Deus o que Ele tem que fazer durante a semana. Talvez eu venha na igreja para dizer para Deus o que Ele tem que fazer para mim durante a semana. Ó, Senhor, é o seguinte, segunda-feira o Senhor precisa fazer isso para mim, na terça o Senhor faz isso, na quarta o Senhor faz aquilo, porque Deus não sabe o que Ele tem que fazer. Então eu tenho que vir aqui e alertar Ele. Então nós estamos nas nossas igrejas para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Não. O nosso papel na igreja é perguntar para Deus o que é que nós temos que fazer. O que é que o Senhor quer que nós façamos, porque afinal de contas o Senhor é Ele, não eu. E a Bíblia diz que Deus nos deu o mistério e o ministério da reconciliação, porque a Bíblia diz que essa igreja ela ia entrar nas portas do inferno. E o problema é que a gente pensa em inferno como a filosofia grega, nós geograficamos o inferno. Então nós achamos que o inferno é um lugar. Né? Não, querido, o inferno é todo aquele que vive sem a revelação de Deus, ele está condenado. Ele vive o inferno. E a Bíblia diz que eu e você somos a luz deste mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso é muito sério, porque Jesus não está dizendo que nós somos seres iluminados. Ele está dizendo que o Espírito Santo em nós faz de nós seres luminosos. Isso quer dizer que se eu sou um ser iluminado, dependendo do lugar onde eu estiver e dependendo da incidência da luz, pode ser que eu não esteja sendo iluminado por aquela luz. Por exemplo, se eu vier para cá, pode ser que eu saia da incidência da luz. Eu deixo de ser uma pessoa iluminada. Agora, se eu sou uma pessoa luminosa, isso quer dizer que em qualquer ambiente que eu estiver, eu preciso representar a luz de Cristo em minha vida. Dorme com esse barulho. Por quê? Muitas vezes a gente dá uma esquecida disso, não dá? Ou é só eu? Tem hora que o Espírito Santo me dá uma cotovelada, eu falei, aí, esqueceu? Naquela hora que aparece aquele negócio, sabe assim, que vale a pena, mas
Aí o coraçãozinho fala assim, mas todo mundo faz, cara, é Brasil. Todo mundo está fazendo, faz também, o que tem? Aí o Espírito Santo fala assim, se o seu Senhor é Cristo, você não pode fazer. Você tem que ser luz. Difícil, querido, difícil. O que mais? A gente tem tanta certeza, querido, tanta convicção da nossa salvação, que se preciso for ao inferno buscar alguém, nós vamos. Agora o problema é que a religião botou na nossa cabeça o seguinte, que nós ainda não estamos salvos. Então a reunião de crente muitas vezes é um bando de gente da igreja esperando para ser salvo. A reforma bateu em cima disso. Não, você já está salvo, querido, tá bom? E você está salvo em Cristo. Você não está salvo em você mesmo, tá? Então você não está salvo na igreja, você não está salvo no pastor, você não está salvo em você. Você está salvo em Cristo. E uma vez estando salvo em Cristo, você só pode perder a sua salvação se Cristo for para o inferno. Como isso é absolutamente impossível, porque Ele é Deus, então nós podemos dormir em paz. Mas dormir em paz no sentido que eu não preciso ficar rogando a Deus para que me salve, mas eu estou pronto a pegar a minha cruz e seguir o exemplo do meu Criador que morreu na cruz para salvar os outros. Então, se preciso for dar o meu sacrifício para que o meu irmão seja salvo, eu estou tranquilo, porque eu já estou salvo. Agora, o problema é que muitas vezes nós ficamos tão acomodados. Uma vez salvo, salvo para sempre? Então eu vou deitar e rolar. Então agora eu vou descansar. Não, essa certeza de salvação que você tem é para te dar liberdade de trabalhar o dobro. Porque agora você não precisa se preocupar com você. Você precisa se preocupar com os outros. Por isso você precisa fazer assim, mas o calvinismo ele não prega o evangelho. Quem falou? A partir do momento que nós temos a certeza que nós estamos salvos, que o Espírito Santo convictou isso no nosso coração, agora eu estou pronto então para ir ao mundo e pregar o evangelho tranquilo. Porque agora eu vou lutar em busca da salvação dos outros. Eu vou levar essa luz para aqueles que estão em trevas. Você tem sido igreja? Temos nós tido esse ministério da reconciliação? Ou temos nós torcido para que o ditado popular, né? O circo pega fogo e o bombeiro fica de greve. Eu odeio tanto o meu patrão que eu não prego o evangelho para ele, para que ele não se converta e ele vá para o inferno. Um cara desse tem que ir para o inferno. Perigoso isso, né? Não tem gente assim, mas pode ser que exista. O Jonas era assim. A gente chama Jonas de covarde. Leia a história de Jonas, querido. Jonas falou assim, eu vou pregar em Nínive, eles vão se arrepender, o Senhor vai salvar eles e não vai destruir. Não, esse povo tem que ir para o inferno. O que eles fizeram para os nossos antepassados merece ir para o inferno. Os ninivitas têm que morrer. Jonas não queria pregar. Então tome cuidado, querido. A verdadeira igreja é composta dessas qualidades. Você tem essas qualidades. Se você tiver essas qualidades, você é a igreja. Se você ainda não as tem, ouça o Espírito Santo te chamando nessa noite. O chamado vem de Deus. A partir do momento que Deus nos chama, Ele revela a identidade do seu Senhor. E uma vez que Deus revela essa identidade, Ele nos dá a capacidade de conhecer. E conhecer é relacionar. Não é conhecimento intelectual, é relacionamento, é conhecer na intimidade. O verbo, tanto no hebraico quanto no grego, fala de relações íntimas, sexuais, inclusive. Porque é um momento que nós precisamos ter com Deus, íntimo. Não tem nada de segredo. E a partir do momento que nós não temos nada de segredo com Deus, nós começamos a buscar um pouco mais desse Cristo. Começamos a buscar a ter sede pelas doutrinas. Por quê? Porque as doutrinas são a base, é o sustentáculo da nossa fé. Para que nós não sejamos levados pelos ventos que passam por aí. E a partir do momento que nós entendemos tudo isso, nós saímos em busca daqueles a quem Deus quer arrebanhar. Porque assim como Deus te chamou, Ele também tem mais filhos deles espalhados pelo mundo. Jesus tinha um filho dele, além mar. Itamar pregou aqui. E esse filho de Jesus estava sendo pastoreado pelo diabo, para você ter ideia. Jesus falou assim, não, eu tenho que ir lá buscar o meu filho. Atravessou o mar, foi lá, tirou aquele homem da servidão do diabo e diz, não, você é o meu filho. Você tem que ficar debaixo do meu comando. Isso é o ministério da reconciliação. E é isso que Deus tem para nós. Amém, querido?